Salmo 119, 165. Isso. Vamos ler o texto? Não vou pedir para vocês ficarem em pé, mas com muita reverência, tá? Vamos ler a palavra do Senhor. Os que amam a tua lei desfrutam. Vamos? Os que amam a tua lei desfrutam paz. E nada há que os faça. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Os que amam a tua lei desfrutam paz. E nada há que os faça tropeçar. Paizinho, obrigado pela leitura da tua palavra. Fale conosco, Espírito Santo. Alimente-nos, Senhor. Que o Senhor possa estar me ajudando, me auxiliando a transmitir essa mensagem. Que o Senhor cresça ou diminua. E que o Senhor fale aos nossos corações. E vá de encontro, Pai. Aquilo que cada um precisa. Aquilo que cada um, que o Senhor tem preparado para eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Esse sermão, eu falei já para a Silvinha, faz 2 semanas. É uma pergunta. Guerra ou paz? Guerra ou paz? Se eu perguntar para vocês, vocês querem guerra ou vocês querem paz? Aí todo mundo, eu acredito, né? Somos cristãos, vão falar, eu quero paz, viver em paz, tranquilidade. E há muito, muito tempo atrás, eu assisti um filme, e eu não vou falar o nome do filme, também não é apologia para você assistir o filme, mas eu gosto de assistir filmes. Eu acho que eu não sou o único do sindicato, deve ter mais gente que gosta de assistir filmes. Só pode assistir umas coisas que não prestam, né, irmão? Um terrorzinho assim. Não convém, né, irmão? Assistir um terror em casa, depois fico vendo os demoninhos lá, aí chama um pastor, mas não convém, mas beleza. Eu assisti esse filme há muito tempo e houve uma fala, apenas uma frase nesse filme, que é como se aquilo mexesse, parasse comigo e fizesse eu refletir. Não no filme, mas a frase. A história é a seguinte, vou resumir só para chegar nessa frase. Tinha um rei, e esse rei, ele estava em busca de ouro. Um ouro que pertenceu à sua família, aos seus antepassados, e esse ouro estava perdido. Era muito ouro. E eles foram numa jornada, numa saga, fazendo de tudo para recuperar o ouro dos seus ancestrais. E esse rei conseguiu recuperar esse ouro. Ele e o seu mini exército conseguiram recuperar esse ouro. A questão aqui não tem nada a ver com isso, mas é para vocês entenderem. Quando ele recuperou esse ouro, ele ficou totalmente tomado pela ganância daquele ouro, porque por orgulho, ele ficou totalmente envolvido. E tudo no mundo dele, tudo que existia, passou a ser aquele ouro. Ele não ligava mais para nada que estava ao redor dele, nada. Ele passava dia e noite andando no meio daquelas pilhas de ouro. Ele não comia, ele não dormia, de tão envolvido, fascinado que ele ficou por esse ouro. E quando eles estavam buscando conseguir retomar esse ouro de volta, houve um povoado lá que ajudou a eles. Deu mantimentos, suprimentos, para eles conseguirem recuperar esse ouro. E eles prometeram, se nós conseguirmos recuperar nossa herança, nós ajudaremos a vocês, porque era um povoado muito pobre. E eles recuperaram o ouro, esse povoado acabou passando por uma situação, e eles estavam sem lugar para dormir, com fome, sem nada. E chegaram perante esse rei já atrás da muralha, protegendo esse ouro, e falaram assim, nós viemos até você disse que nós tínhamos um acordo, nós tínhamos um tratado, e você disse que se você recuperar seu ouro, você ia dar uma parte que não significa nada, perante a essa herança, a todo esse ouro que você tem, não significava nada mesmo, mas para nós, vai salvar o nosso povo. Ele falou, não vou dar nem uma moeda para vocês, não vou dar nada. Aí vieram outros povos e chegaram para esse rei e falaram, se você não nos der nada, nós vamos guerrear contra você. Nós vamos entrar em guerra. Nada mais justo do que o que você prometeu. E eles fizeram essa pergunta, você quer guerra ou você quer paz? Foi essa pergunta, eu falei tudo isso para chegar nessa frase. E esse rei falou, eu quero guerra. Por que ele falou isso? Ele estava tão tomado por essa ganância, por esse orgulho, por esses sentimentos, que ele preferiu a guerra. E o que isso tem a ver conosco? Nós falamos que queremos paz, mas muitas vezes nós estamos tomados por tantos desejos,
tantas vontades, tanto orgulho nosso, tanto autossuficiência, que quando surge qualquer situação, a primeira atitude a gente declara guerra, não declara paz com o nosso próximo. Nós nunca declaramos. Ai, pastor, vai lembrando na sua memória aí. A última fechada de trânsito, você declarou guerra ou declarou paz? Abaixei o vídeo, xinguei, né? Não? Fez isso não? É isso, a gente é crente. Então, sentimentos contrários ao desejo de almejar a paz. E eu estou dizendo isso, não tem nada a ver com o filme, mas é para poder entrar no assunto. O Senhor Jesus nos prometeu a paz. E por que nós vivemos em guerra? Nós somos filhos de Deus, o povo eleito, sacerdócio real, herança de Deus. E por que toda situação da nossa vida, quando a gente tem chance de ser um pacificador, exercer a paz, nós acabamos preferindo a guerra? Se nós formos olhar no mundo o que está acontecendo, não preciso falar para vocês, vocês são atualizados das notícias. O que está acontecendo, por exemplo, lá na Ucrânia. O que vem acontecendo, desde que você estava na escola pequena aprendendo sobre todas as guerras e rumores de guerra. Alguém disse uma vez que cada vez que uma guerra termina, nós levantamos, eu falo o homem, nós levantamos um monumento da paz. Mas qual que é a atitude seguinte? Investir em mais armas para a próxima guerra. Se eu perguntar hoje, a nossa nação, ela está em paz? Nós vemos uma nação dividida politicamente, nós vemos um mundo em guerra. Na história da humanidade, nós vemos que o homem possui momentos apenas de trégua. Infelizmente, o homem procura paz. O homem procura momentos de trégua. Já viu aquele desenho que você levanta a bandeirinha branca? Eu me reino. Infelizmente, a vida sem paz é uma guerra contínua, constante e atormentadora. Pessoas viram as costas para Deus e preferem viver em guerra, sendo nocivas e perigosas ao seu próximo. Isso a gente não vai longe não, a gente vê aqui na cidade. Vê, vocês vêem no portal Cambé, não vê? Eu sei que vocês vêem, irmão. Cambé 1000 graus. A paz é uma necessidade vital para todos. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão tão depressivas, tão tristes, tão abatidas, de mal com a própria vida, porque vivem em guerra. E eu quero falar para vocês sobre os níveis que existem dessa paz. Por isso que eles vivem em guerra, porque existem alguns níveis de paz, que eu quero falar com vocês. Primeiro é a paz com Deus. Você tem paz com Deus? E eu procurei o original da palavra paz, eu até esqueci, lembrei agora. Obrigado. A palavra paz significa tranquilidade. O pessoal fala, gente, como que nós nos cumprimentamos? A paz do Senhor. Mas a gente tem noção do que a gente está falando? A paz de Deus. Como que é a paz de Deus? Como que tem sido essa paz para mim e para você? Parece até uma coisa que você decorou. A paz do Senhor, paz do Senhor. Tinha uma época que eu falava assim, para não falar paz, eu falava pats, pats, pats. Por quê? Você está falando sem dar a devida atenção ao que você está falando. A paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, esteja com você. Shalom. Tranquilidade, uma vida tranquila, uma vida envolvida pela paz de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus. Nós temos paz com Deus porque fomos justificados pela fé. Porque a Bíblia diz que eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Vamos continuar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Todos sabem que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E o pecado provoca a ira de Deus. E ninguém poderia resolver. Ninguém poderia aplacar a ira de Deus. Ninguém podia pagar essa dívida. Eu já falei em alguns cultos anteriores. A inscrição de dívida que a Bíblia diz que existia contra mim, contra você, era impagável. Então o nosso Senhor Jesus veio. Como nosso representante, nosso fiador. Ele carregou sobre ele todos os nossos pecados. Morreu naquela cruz, ressuscitou. Para que hoje eu e você pudéssemos ter
paz com Deus. Então hoje você não é inimigo de Deus. Hoje você é filho de Deus. Você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Dá uma glória aí, irmão. Fala que você é filho de Deus, só falta você falar, não, você é filho de Deus. Você era inimigo, agora você é filho. Somos justificados pela fé em Jesus. Temos paz com Deus. Você desfruta dessa paz com Deus? Se Deus disse que nos deu paz, por que nós não desfrutamos dessa paz? Às vezes eu pergunto para os irmãos aqui da igreja, e aí, tudo bem? Nunca está bem, nunca vive em paz. Nunca está em paz. Eita, deixa eu dar não. O irmão sempre está em guerra na sua casa, em guerra com todo mundo. Nunca está em paz. Se você não tem paz, você tem paz com Deus? Seus pecados foram perdoados. Você já foi reconciliado com Deus. Você já tem que ter certeza e alegria da sua salvação. Tem gente que vem na igreja que não tem nem certeza que está salvo ainda. Você está salvo? Se Jesus fizer assim hoje, você vai acordar onde? Você vai aparecer aonde? Acordar não, né? Vai falar assim os teólogos lá da internet. Acordar, não tem nada com acordar. Figura de linguagem. Mas se Jesus voltar hoje, você vai para onde? Chegar lá, ô Jesus. Ou vai chegar assim e o diabo falar, você senta naquela cadeirinha pegando fogo, que eu já te atendo. Nós temos que ter certeza que nós temos essa paz com Deus. Que nós temos que ter a alegria da salvação. Ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida, irmão. Você acha que Jesus vai ficar toda hora? Anjo, apaga. Anjo, escreve. Anjo, apaga. Anjo, escreve. Seu nome está escrito no livro da vida. Porque você vive uma nova vida com Deus. Segundo nível de paz. Paz com o próximo. Como eu já disse na introdução. Qual a nossa atitude em meio aos conflitos com o nosso próximo? Hashtag treta. Hashtag BO. Qual que é a nossa reação quando nós temos um excesso de comunhão com os nossos irmãos? Nós temos que entender que nós somos seres relacionais. Nós vivemos nos relacionando uns com os outros, convivendo em sociedade. Mas parece que muitos de nós não preferimos ter paz. Preferimos viver na confusão. Ai, pastor, eu estou falando de nós, irmão. Dentro da igreja, o quê? Eu e você. É difícil, irmão. Às vezes aquele abençoado fecha você no trânsito. Você, paz, 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 aleluia, aleluia. E quando a paz está indo, a esposa fala do lado. Você tá bom, tá bom. Nem olhei para o lado. Mas o que eu estou querendo dar de exemplo? Muitos de nós não preferimos ter paz. Nós preferimos ter a confusão. Qualquer situação você fala, quem que ele acha que é? Quem ela acha que é? Pisando no meu calo, que não sei o quê. Irmão, isso não é atitude cristã. Nós temos que ter paz. Eu vou ler um texto que diz aqui, se depender de você, você tem que ter paz com todo mundo. Se depender de você, não é dos outros não. Brigas, desavenças, confusão. Tem gente que por onde passa arruma briga com os outros, irmão. É incrível, parece que é um imã. Por quê? Porque não escolhe ter paz, escolhe a guerra. Nossa boca deve ser usada para gerar paz, declarar palavras que geram a paz, assim como Jesus fazia. Sua boca declara a paz como Jesus fazia, ou só a nossa boca declara veneno, para causar confusão e intriga entre nós mesmos? A gente tem que começar a pensar nisso. Lá em Romanos capítulo 12, do versículo 14 até o 21, o texto diz o seguinte: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos. É difícil, irmão. Mata esse orgulho aí. O bichinho não quer morrer, mas mata esse infeliz desse orgulho. Mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Como dizia o versículo apócrifo. Sabe o que é versículo apócrifo? É que não está na Bíblia. Eu não me misturo com essa gentalha. Não, irmão.
associe-se com pessoas de nível inferior. Porque muitos de nós, infelizmente, achamos que a gente é mais crente que os outros. Que nós somos melhores que os outros. Que nem aquela camiseta do Duda ali, ó. Vem cá, Duda. Vem aqui. Vem cá. Ninguém mandou, ainda vai pra internet. Aqui, ó. Tem um cisco, puxa a barriga. Tem um cisco no teu olho. Muitos são assim. Acham que são superiores aos seus irmãos e estão com um negócio desse tamanho nos olhos. Dá risada ainda, né? Vai lá. Então, irmãos, nós devemos buscar a paz. Nós devemos ter paz com o nosso próximo. Nós temos que ser agentes de paz, pacificadores. Eu estou falando isso porque eu não era. Hoje eu procuro ser, toda vez, eu procuro a paz. A gente tem que engolir o nosso orgulho, engolir o nosso ego. E em vez de você querer se vingar, seja um agente pacificador em todos os ambientes que você está. Se você vê que está gerando uma confusão ali, você fala, não, meu irmão, veja por outro lado, olha lá. Não, faz assim não, não. Não você fala assim, tó pau, tó. Não, irmão. Vocês sabem para quem que eu estou falando essa mensagem? Não é para os que não estão na igreja, é para nós. Você está exagerando, pastor, certeza? Qual a atitude que nós estamos tendo no dia a dia com o nosso próximo, com quem está do nosso lado? Nós estamos sendo agentes da paz? Estamos sendo pessoas pacificadoras? Ou não vemos a oportunidade de causar uma confusãozinha? Ó, vou causar uma confusãozinha. É hoje que eu arrumo a treta. Isso é coisa de Deus não, mano. Isso é coisa do capeta, isso é coisa lá do inferno, de causar discórdia, de causar confusão. Ai, pastor, mas meu jeito é assim, eu sou sanguínea. Então seja uma sanguínea, um sanguíneo controlado pelo Espírito Santo. É simples. Tem muitas pessoas que são sanguíneas, aí o Espírito Santo vem e fala, cala a boca. Tá. Vou repetir, eu já falei isso uma vez. Meu problema às vezes, irmão, assim, quando eu quero ter um excesso de comunhão no trânsito, complicado. Aí onde eu estava entrando lá ali na rodovia, no anel para vir para Cambé, aí o cara chegou, entrou atrás de mim, deu luz alta, não sei o quê. Eu falei, onde esse cara vai? Aí eu abaixei o vidro, irmão. Lógico que eu abaixei o vidro, o Espírito Santo, fecha esse vidro agora. Eu, tá bom. Nem teimei. Mas foi tão assim, tão claro, que eu ia abaixar o vidro e ia passar. Eu falei, eu não sei o que eu quero falar. Palavrão eu não falo, irmão. Se você pegar eu falando palavrão, você pode falar. Você falou que eu não falava, porque eu não falo. Mas eu falei assim, eu ia falar, sei lá, sua múmia, qualquer coisa assim, sabe? Mas aí o Espírito Santo falou assim, levanta o vidro. Levantei. Porque nós temos que ser agentes da paz. Nós temos que procurar ser pessoas pacificadoras. Ao invés de nós cavarmos abismos no relacionamento com o nosso próximo, no relacionamento com as pessoas, nós devemos construir pontes. Ao invés de você cavar abismo, constrói pontes, irmão. Constrói pontes. No que depender de você, tenha paz. Não seja o iniciador de conflitos. Não seja ranzinza. Não seja aquele que cria contenda por onde passa. Nós devemos ser aqueles nós não devemos ser aqueles que provocam a ira das pessoas com palavras e atitudes. Já viu aquela pessoa que gosta de cutucar os outros? Ficar cutucando assim, só para ver. Não seja assim. Tenha paz. Temos que promover paz. E no que depender de nós, devemos cultivar o relacionamento e amor, cultivando a paz com o nosso próximo. Então, primeiro nível da paz, eu falei, paz com Deus. Paz com seu próximo. Terceiro nível de paz, paz consigo mesmo. Aí o bicho pega. Muitos de nós não temos paz conosco. Você não tem paz consigo mesmo. Não vive em paz. Parece, eu tô com um negócio aqui. Um negócio aqui, irmãos. Se é gases, pede um remédio pro médico. Se é TPM, fica longe aí dos irmãos. Se é o homem, tá estressado, vai caminhar. Vai correr ali no Zezão, vai. Mas você tem que ter paz consigo mesmo. Quando desfrutamos da paz com Deus, agora podemos desfrutar da paz de Deus. Você tem paz com Deus. Agora você pode desfrutar dessa paz. O sentimento dele que inunda a nossa alma, mesmo nos piores momentos de nossa vida.
Nós podemos experimentar a paz de Deus. Não é apenas uma emoção, mas é a própria pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode trazer a paz. Só Ele pode trazer a paz para o nosso interior. Se eu perguntar, você tem paz com você mesmo? Você vive em paz? Ou você é aquela pessoa que vive angustiada? Meu irmão, vamos orar com você, irmão. Não sei o que está acontecendo aí. Desabafa se for uns pecadinhos escondidos. Desabafa aí. Já uns demoninhos escondidos na hora. Os bichinhos vão embora. Mas nós, filhos de Deus, nós temos que ter paz. Nós temos que viver em paz. Quantas vezes eu e você falamos assim: ai, estou sem paz, aquilo lá tirou minha paz, aquela outra tirou minha paz. Mas isso não é uma vez ou outra. Parece que muitas vezes nós vivemos com esse negócio. A gente nunca está em paz. Ninguém aqui, né? Não. Graças a Deus, só em outras igrejas. Você tem paz consigo mesmo? Porque se você não tem paz consigo mesmo, você não vai conseguir ter paz com os outros. Quando você não tem paz consigo mesmo, você não consegue ter paz com o seu próximo. Depois desses 3 níveis de paz, eu quero te falar o que é a falsa paz. Existe a paz verdadeira, existe a falsa paz. Existe uma paz que só tem o rótulo de paz, mas o seu conteúdo não é a paz. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa está angustiada, está aflita, está desesperada. Aí ela fala: eu vou fazer uma análise do meu coração, vou andar pelos túneis da minha alma, fazer olhar no meu interior, o que está acontecendo, procurar na minha alma, vou fazer essa análise, vou tentar encontrar o sentido da vida, aí eu vou conseguir a paz. Outras vezes a pessoa, no seu desespero, ela procura médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Eu não estou falando contra, já vou pôr um parênteses, tem coisas que são tratamento, ok? Mas vocês vão entender por que eu estou falando que é falsa paz. Buscar remédios para aquietar a sua mente, aquietar a sua alma, e a pessoa tomar remédio e encontra um certo bem-estar químico, forçado. Ou procura esta paz no fundo de uma garrafa, ou em uma aventura sexual. Essa pessoa fica correndo atrás de algo que possa dar sentido a ela, como dinheiro, fama, sucesso. Mas isso é uma paz falsa. Se nós formos olhar para a Bíblia, na Bíblia o termo ansiedade está no sentido de pensamentos que causam preocupação e que acabam roubando a nossa paz. Às vezes não se trata de uma doença. Como eu disse, existem coisas patológicas, certo, Maria? Você vai fazendo assim para ver se eu não falo, que é a nossa psicóloga. Existem coisas que são patológicas, são doenças, faz um tratamento e beleza. Mas tem coisas que são falta de confiança, ou pensamentos que nós deixamos invadir e inundar a nossa alma e acabam roubando a nossa paz. Às vezes não se trata de uma doença, mas isso é um pecado, porque não confiar em Deus é pecado. Sabia não? Está sabendo. Sabia não? Está sabendo agora. Não confiar em Deus é pecado. Diferente de transtorno de ansiedade, que é uma doença. Se as pessoas não identificarem o que as preocupa, instala-se a doença. Quando essa pessoa alcança isso, quando essa pessoa alcança essa falsa paz, eu tenho paz, estou tomando um remedinho, estou zen, tomando umas cachaças, acorda daquele jeito. Quando ela tem essa falsa paz, se você espremer assim essa pessoa, você espremer, você vai ver que não vai ter nada, porque não tem paz ali. Salomão disse isso, vocês lembram? Que eu já preguei uma vez em Eclesiastes. Salomão disse isso, eu tive dinheiro, eu tive mulheres, eu tive toda a fama, toda a riqueza. Salomão tinha mulher, irmão. Não sei como ele conseguia, não. Era muita mesmo, né? Antônio até falou para mim esse dia que eu tinha errado o número. Ele falou: não é mais. É verdade. E ele chega no final da vida dele falando: eu tive tudo isso, mas tudo isso não passa de vaidade. E sabe o que significa a palavra vaidade no original do hebraico? Significa bolha de sabão. A palavra vaidade significa bolha de sabão. O que é uma paz falsa? É uma bolha de sabão. Ela é linda, ela é colorida, mas quando você estoura não tem nada dentro. Essa é a falsa paz. Existe uma paz que é falsa.
a paz das drogas, a paz do álcool, a paz da vida promíscua, a paz da química. Às vezes a gente tenta enganar os outros, enganar a nós mesmos, fingindo que temos paz. Mas eu quero te falar agora da verdadeira paz, que é essa que nos interessa. A verdadeira paz, o homem não conhece, se não for recebida pelo próprio Deus. Nós vemos que nos momentos mais difíceis, amargos da vida, assim como tiveram momentos na Bíblia que a gente pode ver, um deles é o momento em que os discípulos estavam passando, quando Jesus falou para eles: eu vou embora para o Pai, vocês vão ficar aí, eu vou morrer, eu vou embora. E a Bíblia relata que os discípulos eles estavam muito aflitos, eles estavam amargurados. Imagina você andar com o próprio Jesus, o Filho de Deus, e de repente ele falou: eu vou embora para o Pai, e vocês vão ficar aí. Eles ficaram mais aflitos ainda quando Jesus falou: e além de eu ir embora, um de vocês vai me trair. Aí Jesus identifica, porque Jesus é maravilhoso, ele começa a fazer uma leitura do coração daqueles discípulos, assim como ele faz uma leitura do meu e do seu coração hoje. E ele, lendo o coração deles, ele fala o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 27. Olha o que Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quando o meu e o seu coração está aflito, está angustiado, lembre do que Jesus disse aos discípulos e diz para nós: a minha paz eu vos dou. Não tenham medo. Não é a paz que o mundo dá, que quando acaba as coisas, ou quando passa o efeito de um remédio, ou do álcool, ou das drogas, ou quando passa um momento de festa, você vê que não mudou nada. Não, a paz dele está com você o tempo todo, mesmo em meio ao conflito. Vivemos momentos difíceis, nós vivemos momentos angustiantes de saúde, talvez tensões em nosso lar, conflitos no nosso trabalho. E esses muros são levantados para roubar a nossa alegria, tirar a nossa paz. Mas nós temos que entender que a nossa paz, a verdadeira paz, está em Cristo Jesus. A verdadeira paz não é apenas um sentimento de bem-estar. A verdadeira paz é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. 2 pintores foram chamados para fazer um quadro que representasse a paz. Eu quero contar isso para vocês. Preste atenção. Era uma vez um rei que ofereceu um prêmio ao artista que pintasse o melhor quadro que representasse a paz. Muitos artistas tentaram. O rei olhou todos os quadros, mas gostou de apenas 2 e teve que escolher entre um dos 2. Preste atenção. Foram chamados 2 pintores e falaram assim: vocês vão retratar num quadro o que é a paz. E de muitos pintores, o rei escolheu 2 e dos 2, um foi o vencedor. Um quadro, preste atenção, um dos quadros retratava um lago sereno. O lago era um espelho perfeito das águas, águas pacíficas, montanhas altas em sua volta, em cima do céu um céu azul, com nuvens brancas de algodão. E todos viram esse quadro e acharam que ele era um perfeito retrato da paz. Imagina a paisagem linda, o rio, as flores, os passarinhos cantando lá, cru, cru, cru. Não sei como vai falar o passarinho, mas você já está visualizando, não está? Uma paisagem maravilhosa. Foi o retrato de um dos pintores. O outro quadro também tinha montanhas, mas preste atenção. Mas essas montanhas, elas eram próximas ao rio, e havia um céu ameaçador, havia muitas correntes, como se fossem as cataratas, se a gente pudesse comparar hoje. Uma paisagem como as cataratas, com uma correnteza muito forte. Um céu não estava azulzinho, estava um céu meio fechado, muito ruído, muito barulho, muitas coisas. Mas ao lado dessa cachoeira, está escrito nesse relato que havia um pequeno arbusto.
Imagina, as cataratas, aquele mundo de água, aquela tormenta, mas tinha um arbusto no meio, no final da cachoeira, o arbusto ia para frente. Na ponta desse arbusto tinha o ninho de um pássaro. E no meio daquela turbulência, daquela água feroz, o pássaro fez o seu ninho em perfeita paz. Qual pintura você acha que ganhou? O rei escolheu a segunda, sabe por quê? Porque ele explicou que a paz não significa estar no lugar onde não há barulho, problemas ou trabalho duro. A paz significa estar no meio disso tudo e ainda estar calmo no seu coração. Este é o real significado da paz. A verdadeira paz não é a ausência de problemas e tensões. A verdadeira paz é a confiança em Deus, que mesmo no meio da tempestade, Ele está com você. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos, mas a segurança que você está nas mãos de um Deus eterno, que cuida de você no meio dos seus conflitos. Esta é a verdadeira paz. Mesmo quando eu e você, nós não temos controle da situação, nós confiamos que Ele está no controle. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 13, o texto diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Quem é a paz? Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliar-se com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual destruiu a inimizade. Aqui esse texto diz que a verdadeira paz é o próprio Senhor Jesus. Ele é a paz. A paz não é apenas um sentimento. A paz é o próprio Cristo. E quando ele fala, eu te dou a paz, ele está falando, você tem eu. É a minha pessoa que você tem. A sua paz é minha pessoa. É o meu espírito dentro de você. É a própria paz habitando dentro de você. E por que nós não temos paz? Jesus é a paz. A paz não é um sentimento. Se falta paz, pode ser que está faltando a pessoa de Jesus na sua vida. Essa paz nos é dada. Essa paz você não merece. Essa paz você não conquista. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Essa paz é dada. Essa paz o mundo não conhece. Essa paz o mundo não pode nos dar. Essa paz o mundo não pode nos tirar. Quem te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem principados. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, se o próprio Espírito dele habita dentro de você, por que você não tem paz? Se nós formos olhar, os mártires foram jogados em arenas para as feras devorarem. Eles foram queimados vivos. Enquanto eles sofriam aquele martírio, enquanto eles eram destroçados pelas feras, queimados, apedrejados, como Estevão foi, tiveram um momento de paz, cantaram. Enquanto passavam por isso, algo sobrenatural, porque não é do ser humano, algo sobrenatural, que a paz de Deus estava com eles, a ponto de dizer como Estevão, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão olhando Jesus, lá no trono dele, em pé, e tacando pedra nele. Isso é o nível de paz que Deus dá para nós. Se Deus nos deu, por que nós não desfrutamos dessa paz? Essa que é a pergunta. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha o que a paz de Deus faz, preste atenção. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo diz que a paz dele guarda o seu coração, que a paz dele guarda a sua mente, os seus pensamentos. Guarda a mente, guarda o coração, coloca um guarda, protegendo a sua mente e o seu coração.
E o que é essa paz que excede todo entendimento? Vocês têm que entender, irmão, que quando a gente está passando por alguma situação na nossa vida, é normal. É normal estarmos tristes quando a gente está doente. É normal estarmos tristes quando estamos desempregados. É normal estarmos tristes quando estamos passando por uma luta em nossa família. É normal estarmos tristes quando a gente sepulta algum ente querido. Mas a paz, que excede todo o entendimento, significa que, embora o nosso coração esteja assim, pelo que estamos passando, existe um equilíbrio, existe uma doçura na nossa alma que é gerada por Jesus. Essa que é a paz. Talvez muitos de nós falamos ou pensamos: pastor, porque o senhor não sabe o que eu passo, o senhor não sabe o que eu passei, tão difícil. Eu vou te contar um relato de um homem que se chamava Dr. Horatio Gates Spafford. Ele foi um advogado e um ancião presbiteriano nos Estados Unidos. E ele ficou conhecido pela autoria de um dos hinos cristãos mais famosos do mundo. Aqui nós vemos na biografia dele que houve um incêndio em Chicago que devastou toda a cidade. E ele perdeu tudo que ele tinha investido. Tudo que ele tinha investido, ele perdeu naquele incêndio em Chicago. Vai acompanhando a história comigo. Passaram-se 2 anos. Spafford decidiu que a sua família iria passar férias em algum lugar da Europa. E ele escolheu a Inglaterra, sabendo que seu amigo D.L. Moody estaria lá. Só que ele mandou a família dele na frente, porque ele tinha que resolver algumas coisas. E sabe o que aconteceu naquela viagem? As 4 filhas dele morreram afogadas no mar, no naufrágio. E ele recebeu um telegrama da sua esposa que dizia: estou salva, porém só. Ele perdeu tudo, o dinheiro que ele tinha no investimento. Passaram-se 2 anos, ele perdeu 4 filhas no naufrágio. E ele pegou a esposa dele e fez o mesmo caminho por onde tinha acontecido o acidente. E quando ele chegou próximo ao local do acidente, ele falou para o capitão assim: me mostra onde é que aconteceu isso. E o capitão mostrou: foi nessa região que aconteceu isso. E sabe qual a atitude dele? Ele escreveu essa canção, ele escreveu esse hino. E eu vou ler o que ele escreveu naquela época. Olhando para aquele mar que tinha tragado a vida de 4 filhas dele, ele escreveu: quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe essa segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida, tu hás de sussurrar paz para minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo. A trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados a minha alma. Se a paz, a mais doce me deres gozar, se a dor, a mais doce, a mais forte eu sofrer, tudo está bem com a minha alma. E essa é a canção que todos conhecem, que diz como que fala assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Foi ele que compôs essa canção. Foi ele que disse isso. Se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber
que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vocês entenderam que é a paz dele? Depois de ter perdido tudo, depois de ter 4 filhas, num trágico acidente, um homem desse pega e na versão original diz assim: Deus, tudo está bem, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. Às vezes a gente passa por coisas que não são nem comparadas a tantas coisas que homens de Deus passam por aí, os mártires da história, e a gente deixa tantas pequenas coisas tirarem a nossa paz, mas a nossa paz é Jesus. E eu te pergunto, já vou concluir, vou pedir para os meninos colocarem a canção Sou Feliz do Fernandinho ali. Você quer viver em guerra ou você quer viver em paz? Qual é a sua escolha? Como eu disse, essa paz é um presente que se recebe, é uma dádiva de Deus para nós. Jesus te dá a verdadeira paz. Eu espero que na próxima situação que você enfrentar, você pense no que você escutou hoje e não escolha a guerra, escolha a paz, escolha ser um pacificador, escolha ser um agente que transforma ambientes, levando a paz de Jesus, que excede todo entendimento. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração em nome de Jesus? Eu vou pedir para ele colocar uma canção ali, e eu peço para você orar. Eu não sei como é que está a sua alma hoje, eu não sei se está angustiada, eu não sei se está triste, eu não sei o que tem tirado a sua paz, mas a verdadeira paz está aqui hoje. Peça para a verdadeira paz inundar o seu coração, inundar a sua alma. Escolha a paz, ore, fale com Jesus, declare paz para o seu lar, declare paz para o seu casamento, declare a paz de Cristo para os seus filhos, declare a paz para o seu trabalho, declare a paz de Jesus para todos que convivem ao seu lado.
Amém. 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 Você é feliz? Vou te ensinar algo. Declare a partir de hoje a paz na sua casa, na sua vida. Ao invés de reclamar, ao invés de querer brigar, ao invés de querer ir para a guerra, não, declara a paz. O que Jesus falou? 70 vezes 7. Dá outra cara para bater, dou nada. Dá, irmão. Ué. Mas tenha paz. Como que é que diz o ditado? Eu prefiro ter paz do que ter razão? Não sei quem falou isso não, mas é verdade. Prefiro ter paz. Seja feliz. Desfrute dessa paz de Jesus. Vocês entenderam que a paz não é a ausência de problema, mas é no meio dos problemas você poder sorrir. Você poder dizer, eu sei quem está comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Um abraço para quem está em casa. Que o Senhor te alcance aí em nome de Jesus.